Isto hoje, como a gente fala do capítulo do livro do Evangelho, e falar de Evangelho é assim um bocado complicado, não é? Para começar, porque moral para falar disto é um problema, não é? Mas como ninguém tem, estamos à vontade, certo? O Cristo até tinha lá tem lá uma frase porreira para quem fala assim, que era: quem estiver sem pecado, que atire a primeira pedra, não é? Acho que era mesmo para o pessoal estar à vontade para poder dizer, para poder falar sobre o assunto. Acho que foi sobre isso, foi por isso que ele aproveitou essa dica bem, porque se eu for dizer estes malotas todos, que eram lá os como é que eles chamavam? Não, esses fariseus, quais fariseus? Aqueles que o seguiam, os apóstolos, não é? Porque se os apóstolos fossem à espera também de serem perfeitos e estarem à maneira e prontos e com a moral toda para poder falar, eles nunca iam falar. Então ele arranjou essa parábola, não é bem? Vamos lá dizer que isto aqui também podem falar os que cometem pecados. Porque senão a gente tinha que andar sempre com uma pedra no bolso, não é? Para mandar umas calhoadas ao pessoal. Mas pronto, ele desarmou-nos logo. Então ele tem uma série de passagens lá no Evangelho e no livro O Evangelho segundo o Espiritismo. Também são abordadas algumas delas, não todas, mas algumas. E uma delas diz assim: não vim destruir a lei, porém dar-lhe, não é? Execução, depois depende das traduções, não é? Mas dar-lhe execução. E eu pensei assim, como é que eu vou falar disto? Isto vai ser um bocado complicado, não é? Por cima a gente pega lá no livrinho, aquilo só tem 2 ou 3 páginas ou 4, aquilo aí, pá, tão pouquinha coisa para falar. Nem dá para escolher o capítulo maior de todos, não é, Luís? Que a gente escolhia um com 30 páginas e assim, se não fosse mais uma página a cada 30 segundos, e a gente conseguia despachar aqui 1 hora de palestra. Sim, bem, mas deixa-me lá pensar sobre isto com cabeça, tronco e membros. E então, na verdade, ele falava, o que é que ele queria dizer com isto? Eu não vim destruir a lei. De que é que ele veio falar? Ele era um revolucionário, esse Cristo. Um verdadeiro agitador. Foi tão agitador que não descansaram, depois de ele começar a pregar, de o pregarem. Não é? Só que foi outro tipo de pregação, não foi bem a mesma. Então ele, quando começou para aí a espalhar as suas teorias, ele, no fundo, era impossível, de facto, ele vir destruir a lei. Porque, quando se fala a verdade, é impossível ir contra as leis. Não é? Então, de que é que nos veio falar o Cristo? Na verdade, veio-nos falar de como são as coisas. Nem sequer nos veio falar de como é que elas devem ser. Ele veio-nos dizer, de facto, como é que elas são. E fez-nos uma camada de propostas. E o certo é que, ao dizer tudo isso, e dando depois seguimento ao resto da parábola, que diz: eu não vim trazer a paz, mas a espada. Quer dizer, ele, com a verdade, que não veio destruir lei nenhuma, porém dar-lhe execução, ainda trouxe a espada, para nós andarmos todos aqui à porrada. Com a verdade, fez com que toda a gente se desentendesse. E passados 2000 e não sei quantos anos, ainda há aqui uma falta de entendimento, não é? A nível geral, no planeta, que é uma coisa por demais. Então, pegando nisto, perguntamos, afinal, o que é isto da verdade? O que é a verdade? É algo que motiva a vinda de um espírito como aqueles,
ou como aquele, no caso, a vir a um planeta como este, há 2000 e não sei quantos anos atrás, portanto, em relação a hoje estamos num paraíso comparado com aquilo que era este planeta no ano zero. Não é? E mesmo hoje eu acho que ele ia ter bastantes problemas. Quer dizer, dependendo da zona onde fosse nascer, não é? É claro que se aparecesse aí outra a dizer que era o Cristo e não sei o que, a dizer as mesmas coisas e tudo, olha, mais um maluco. Não é? Pelo menos durante algum tempo. Mas o que é isto? Se nós formos à origem, de facto, ao princípio, quantas verdades há? Uma. Não é? Como se diz em Vieira do Minho, não é? A verdade tem um caminho só. Não é? Lembras-te, Luís? A verdade tem um caminho só. A verdade é única. Portanto, não pode haver diferentes verdades. Imaginemos o seguinte caso. Se eu sou defensor da reencarnação, não é? Se eu acho que a reencarnação é a verdade, não posso achar que a ressurreição é a verdade. Ou há de ser uma coisa, ou há de ser outra. Se a ressurreição for a verdade, impossível que a reencarnação seja a verdade. Não estamos aqui a discutir qual é a verdade. Estamos a discutir é que ela só pode ser uma. Mas, daí que Jesus, quando vinha falar, na sua verdade, falava nisto e deu uma série foi um berbicacho, não é? E agora se eu perguntar quantas verdades há? Cada um tem a sua, portanto dá um mínimo, só neste planeta, de 7 mil milhões para os encarnados. E depende, porque o que é uma verdade de manhã pode não ser bem a mesma verdade da tarde. Não é? É verdade. Depende de muitas circunstâncias, não é? Depende, às vezes basta um copo a mais. Não é? Porque de repente a verdade da tarde depois de um copo é mais verdadeira do que a verdade da manhã. Começa já por aí. Depois também depende dos interesses. Também depende do que nos der jeito. E às vezes o que nos dá jeito de manhã não é bem aquilo que nos dá jeito de tarde. E aquilo que me dá jeito com uma pessoa não é bem aquilo que me dá jeito com outra. Então estas verdades são infinitas. Há milhentas verdades. Não é? Mesmo cada um de nós tem dúvidas sobre as suas próprias verdades. Sobre aquilo que acredita. Tem dúvidas sobre aquilo que é. E quem duvida está longe de atingir a verdade. Certo ou não? Mas também está no bom caminho. Porque se acredita que está certo. Duvidar é bom, não é? Daqui a bocado estamos aqui a fazer uma salada russa com isto, não é? Se calhar vamos sair daqui piores que ao que entramos, vamos ver. A ver se saímos daqui com um bocadinho, com uma nesgazinha de verdade. O que é certo é que na saída, dentro desta perspectiva, vai haver tantas verdades quantas pessoas a ir embora. Isto porquê? Isto tem sido desde sempre, não é? Desde que o homem é homem, provavelmente, desde que percebeu que é capaz de pensar, desde que percebeu que é capaz de raciocinar, que isto tem sido é motivo de debate, não é? É motivo de brigas, é motivo de filósofos falam sobre isto,
cientistas falam sobre isto, políticos falam sobre isto, em todas as áreas do conhecimento há pessoas que procuram isto. O próprio anónimo, do mais inteligente ao mais burro, não é? Toda a gente se debate sobre esta questão, pensa sobre este assunto. Então, mediante isto, o que é que faz com que existam tantas verdades? Há dois aspectos, pelo menos, tirando outros, que fazem com que existam todas estas verdades. Tem a ver primeiro com capacidades. Uma delas é a capacidade de percepção. Com a capacidade de perceber as coisas. Neste caso, podemos falar das percepções mesmo a nível físico. E podemos usar vários exemplos. Uma coisa é olhar, outra coisa é ver. A capacidade de olhar, todos aqueles que têm olhos têm capacidade para olhar. Mas ver já não é bem a mesma história. Podemos falar, por exemplo, das cores. Não é? Uma pessoa que vê, nesta perspectiva de verdade, que vê bem as cores, que é que agora perguntávamos, o que é isso de ver bem as cores? Não é? Porque nós, com os nossos aparelhos, com os nossos olhos, só conseguimos perceber um determinado aspecto da cor. Nós não conseguimos ver, por exemplo, infravermelhos, não conseguimos ver ultravioletas. Mas, com máquinas próprias para isso, somos capazes de converter tanto os infravermelhos como os ultravioletas em imagem. Se fizermos um raio-x, conseguimos ver o interior, conseguimos ver, por exemplo, o esqueleto de um ser humano. Com uma máquina adaptada a captar imagens, no fundo, a ter outro tipo de percepções. O facto de nós não conseguirmos ver os ossos ou através da carne não quer dizer que aquilo não exista. Mas também não passou a existir só porque vimos. Não é? É muito nó. Daqui a bocado já não sei, daqui a bocado estou a nadar, não é? Então, aqueles que conseguem ver o espectro todo de cores dentro da nossa limitação. E agora imaginemos um daltónico, que confunde verdes com castanhos. A camisola do Alex vai ser uma complicação. O cascol, o verde, dali do cascol da Joana, para alguns vai ser castanho. Ou azul. Cada um está a ver uma coisa e interpreta essa coisa de acordo com a sua capacidade. Qual deles tem razão? De que cor é o cascol? Se eu puser uma máquina de infravermelhos ou de ultravioletos a ver aquele cascol, não vê verde, nem vê azul, nem vê castanho, nem vê nada disso. Então, a capacidade de percepção, a perspectiva que cada um tem do mundo, faz com que as verdades variem. Uma bola de futebol, que é assim deste tamanho, se a gente pega nela na mão, olha para ela e vê uma bola, certo? Toda a gente reconhece. Se eu pegar no microscópio e apontar o microscópio à bola, e se eu não disser o que é que está por trás do microscópio ou por baixo, e se espreitarem para dentro do microscópio, o que é que vão ver? A bola. Só que não sabem. Vão ver um mundo que existe naquela própria bola. Então vamos ver um mundo microscópio cheio de espaços, cheio de vazio. Vamos ver moléculas, vamos ver átomos, vamos ver uma série de coisas que para nós, dentro de determinado tipo de perspectiva, é uma bola. Mas ao microscópio é outra coisa qualquer. Deixou de ser uma coisa para passar a ser outra? Não, é exatamente a mesma coisa. Os exemplos são muitos dentro da área do ver.
há umas semanas estivemos nos Açores e então fomos dar uma volta lá por aquelas serras e de repente, ao subir uma serra, os Açores é muito verde, tem muita umidade, muita água, não é? Ao chegar a um determinado sítio, íamos a subir uma rampa e havia assim do nosso lado esquerdo um conjunto de árvores muito altas, que eu não sei o que eram, algo tipo pinheiros, mas não eram os pinheiros como os nossos daqui. Estão a ver a dificuldade que temos de explicar uma coisa que nós nunca vimos e não percebemos muito bem? E de repente, pelo meio daqueles pinheiros, com uma chuva muito miudinha a cair, a luz do sol a atravessar aqueles raios fortes de luz, ao bater no chão, cheio de musgo, batia em cima de uns cogumelos daqueles vermelhos, como os estrunfos, com aquelas pintinhas brancas, venenosos. Toda a gente sabe quais são, certo? Eu ia de carro e de repente olho assim para o lado e digo assim, olha para aquele cheio de cogumelos. E comigo vinham mais 3 pessoas, e elas as 3. Aonde? Ali, não estás a ver? Demoraram para aí 1 minuto a ver. Ali, olha ali debaixo daqueles pinheiros e não sei o quê. A luz a bater neles e não viram. Só olharam, mas não viram. Não é? Então, um olho também tem a ver um bocado com a profissão que exerço. Uma capacidade, uma característica nossa treinada, aumenta a nossa percepção e capacidade de ver o mundo. Logo, pode possibilitar uma melhor capacidade de perceber a verdade. Não é? Quem diz nesta área, diz noutra área qualquer. As crianças, por exemplo, podemos levar para outro tipo de gosto, outro tipo de percepção qualquer. Normalmente os putos dizem sempre que não gostam de legumes. Certo? Porque são verdes. Ou não? Segundo uma teoria de uns médicos, nem sei de onde eles são, também não interessa para nada, de onde eles são. Enquanto somos crianças, em termos de papilas gustativas, somos muito mais sensíveis do que quando adultos. Então, segundo eles, alguns sabores são muito mais agressivos, não é? Enquanto somos crianças do que depois numa fase mais adulta. E então pode ser, segundo eles explicam, que determinado tipo de sabores seja para eles ainda demasiadamente agressivos para gostarem deles. Isto é discutível, obviamente. Mas podemos meter aqui outra coisa. O Alex, por exemplo, ou ali o Sacramento, que apreciam um bom vinho. De que país? Francês. Da outra vez não foi francês, pois não? Foi italiano? Francês. Agora é francês. Mas o português também é bom. Também é bom. Do Alentejo. Também pode ser. Pode ser, Alex? Só um cartuchazinho. Um cartucho? Está bom? Também. Pode Pronto. ser. Pode variar. Então, eu tenho aqui na minha mão como é? Um cartucho. E vocês olham para ele, o que é que dizem? Que pomada. Sim? Mas que pomada, como se tu não o bebeste ainda. Ele imagina. Baseado em experiências anteriores. E agora imaginamos que este cartucho azedou. Pois é. Não é? É verdade. Então, algo só passa a ser alguma coisa quando nós a experimentamos. Não é verdade nem mentira que o vinho é bom. O que é que nos faz perceber a verdade se ele é bom? É a reação que ele próprio, que o vinho provoca em nós quando bebemos. Aquilo que para vocês é delicioso, para mim vai ser asqueroso. Claro. Detesto vinho. É horrível. Não sei como é que pode haver gente que beba daquilo. Estão a ver? É uma perspectiva. É verdade. Não é? E vocês sabem que eu estou a falar a verdade. Agora cerveja sem álcool. Pois, isso é horrível. Como é que pode haver alguém que... Eu até me questiono, nem deve ter direito à vida, não é? Alguém que gosta disso. Pior natural, é melhor. Ai, Jesus, cada vez pior. De mim, cada vez pior. Então... em potência as coisas estão lá, não é? Mas nós podemos estar a discutir coisas que na verdade nem sequer existem. Como o caso
dos vinhos. Eu posso estar a discutir uma coisa, que pomada, e de repente tiro a rolha, cheiro, aí pá, o que é que se passa aqui? E deito no copo, até pode ter sido martelado. Eu até posso trocar o rótulo a uma garrafa e meter lá uma zurrapa qualquer. Não é? Portanto, as perspectivas de cada um, aquilo que cada um de nós acha, aquilo que cada um de nós experimentou, aquilo que cada um de nós sabe, a nossa capacidade de perceber o mundo faz com que cada um de nós atinja um tipo de verdades ou outro tipo de verdades. E onde é que está a verdade? O vinho é bom ou não é bom? Tem que se provar primeiro. É melhor, não é melhor provar. Uma questão de segurança. Mas eu, por mais que o provasse, ia sempre dizer que era fraco. Não é? Tu és um rapaz de sumos, Não, nem disso. Não, nada disso. Mas isso não importa nada, não é? Não importa para nada o que é que cada um bebe, o que é que cada um come. Não importa. É precisamente por aí que nós temos que ir, não é? Outro bom exemplo é a música, por exemplo. É claro. Para uns é Se for house, é repugnante, não é? exato. House, para o César, que eu sei. Não consigo ouvir ruídos, por exemplo. É uma música que seja um ruído, para mim aquilo é tão desprezível. Pá, E ele disse uma palavra mágica, o César. O que é que ele disse? Para mim. Aliás, foram duas, não é? Para mim. Mas aquilo que para ele é desprezível, para outros é quase angelical. Não é? Ou uns levam-os até vibram. Não é? Uns adoram música clássica. Hoje Deus me livre, que isto aqui, como é que havia pessoas que alguma vez gostavam disto, não é? Mas porquê que isso acontece também? Porque cada um é de acordo com aquilo que é. É pela sua capacidade de perceber e... Já vou adiantar aqui um bocadinho, que não era para ir por aqui. E pela capacidade que cada um de nós tem de entendimento. Há alguma verdade na música? Claro que não há... Mediante isto não há verdades em nada. Não é? Há uma verdade. Ao sentido. Ela existe. Na música? Em tudo. A sério? Por que não? Matemática. Por que não? Em tudo. Não vamos dizer, o som melhor é aquele. A música são expressões da própria alma. E quem diz a música, estamos a falar já não estamos a falar de um conceito, quer dizer, é um conceito físico, é claro, mas estamos a falar de um conceito que sai muito daquilo que vai nas nossas mentes, não é? E há muito tipo de música boa. E há muito tipo de música discutível. Há músicas que nos fazem tocar, como dizem alguns autores, as cordas da alma, que nos fazem vibrar, que nos fazem arrepiar, que nos fazem sorrir, que nos fazem chorar. Não é? Portanto, a música é algo... Não é? Pois tu és músico. Por isso é que estás a fazer essa pergunta. Então, a outra questão é a capacidade que cada um de nós tem de entender as coisas. Se eu vier aqui com uma equação qualquer, quem é que percebe de matemática? Já perceberam que eu não percebo? A Joana? Joana, bota-me aí uma equação. Diz-me aí uma cena qualquer que dê para a gente escrever aqui, para ninguém perceber nada. Só tu. X, abrir... Já temos problemas. Como é que se abre parênteses, não é? Abrir parênteses. X ao quadrado, Ui, está a piorar. menos Y. Fechar parênteses. Igual a zero. Já fomos. Isto é possível? É? Duas. Tu sabes? Eu acho que já não sei fazer isso. Isso tem duas variáveis, é Mas é impossível. interessante, mas acho que já não sei. É possível resolver? Já vai aos aninhos. É possível. É, se criarmos um sistema. Bem, já temos aqui um problema, não é? Eu não consigo resolver, nem sei por onde é que... O que é que isto quer dizer? Não sei o que é que isto quer dizer. Isso quer dizer que x ao cubo é igual a y. X não. Sem um cartucho. Sem agora um cartuchinho aqui. Agora estamos todos a tentar resolver isto. Alguém sabe resolver? Isso já soube, isso já foi noutra vida. Que remédio nós tivemos, não é? Fodido, não é?
Isto tem a ver com a capacidade que nós temos de entendimento do próprio sistema em si. Se eu não percebo o sistema, nunca vou conseguir resolver isto. Se eu fizer uma conta mais simples, 2 mais 2 igual a... Não é? Como nós percebemos o sistema da soma, porque temos capacidade de entendimento para isso, nós atingimos esta verdade. E agora vinha aqui alguém e dizia assim, mas não, isso não é nada disso. Sabes porquê? Vou-te provar. Pronto, vamos escolher outro exemplo. 0 é igual a 0. Não era? Certo? Pois, agora provar é que já são outros 500. Não é? Olha, já nem sei do apagador. Então, esta capacidade de entendimento vem também pela percepção, mas vem pela experiência que cada um de nós tem. E então, na matemática, isto é mesmo assim, não é? Quem tem algumas dificuldades, como é que aprende matemática? Treinando, fazendo exercícios. Como é que se joga bem a bola? Há uns que já sabem dar uns toques. Se querem evoluir, o que é que têm que fazer? Treinar. Quem corre rápido, como é que corre mais rápido? Treina, experimenta. Sempre acrescentando, não é? Acumular mais experiência para poder ir cada vez mais longe. Isto tanto funciona a nível físico como funciona a nível de capacidade intelectual. Se eu quero ser um escritor, se eu quero escrever, eu tenho que ler. Primeiro tem que aprender a ler. Sim, convém. Não é? Se eu quero ser um escritor, não basta pegar numa esferográfica, ou eu até posso ser médium, psicografia, não sei, mas não sou escritor, porque não sou eu que escrevo. As ideias nem sequer são minhas. Portanto, eu sou um médium, psicografia, é diferente. Não é? Mas se eu quero ser um tipo com ideias que as mete no papel, os primeiros ensaios são esquiços, são rascunhos, porque não há ninguém que pegue num livro, ou que pegue num papel, ou que pegue em alguma coisa que escreveu há 20 anos, ou há 30, ou quando era puto na escola, ou aos 15 anos, e diz, que idiota, não é? A gente tem sempre estes rasgos de inteligência, olha para aquilo e diz assim, E eu na altura achei que isto era muito fixe, era muito bonito. Mas isto, quem é que lia isto? Só a minha mãe e o meu pai diziam que era fixe porque eu era filho deles, porque senão também diziam que não era. Não é? O que é que aconteceu no meio, nesse intermédio de tempo, não é? Dos 15 anos aos 45. O que é que aconteceu? O que é que aconteceu neste tempo? Experimentei coisas, fiz coisas, vi mundos, não é? O Pedro Brunhosa, por exemplo, é um tipo que escreve, que compõe, há quem gosta, há quem não gosta, não importa. Mas ele próprio diz que, para escrever, tem de sair de casa. Não é tem de sair de casa que é para apanhar ar na caixa córnica. Tem de sair de casa que é para ver o mundo. Tenho que ver o mundo. Tenho que ler jornais. Tenho que ler livros. Tenho que estar com pessoas. Tenho que experimentar coisas. Tenho que experimentar sensações. Não posso compor música fechada em casa. Porque não vejo nada, não sei o que se passa. De onde é que vem a inspiração? Não é? Vem daquilo que experimenta, vem daquilo que vê. E quando vemos alguns tipos a escrever sobre, seja ele na área da literatura ou da própria música, a escrever as tais canções que nos fazem vibrar, que nos fazem querer apagar a luz, não é? Para esquecer todos os outros sentidos, como sendo o tato, como sendo os olhos, para prestar só atenção àquilo que ouvimos. Não é? Uns Pink Floyd, não é, Luís? Ir assim para o meio do rio, não sei o quê, lá para a Turquia, vamos ficar aqui fechados 6 meses, sem ver ninguém e ouvir ninguém, vamos só partilhar ideias. Mas entretanto já estiveram lá não sei quanto tempo no mundo, não é? Porque não se escreve nada de bom só 15 dias cá fora. Preciso de tempo. Preciso experimentar. E experimentar depende também da capacidade que nós temos de perceber, de ver, de sentir. Não é? Então, por aqui se vê a quantidade de verdades possíveis. Por isso é que a nossa verdade da manhã pode não ser a mesma verdade da noite. É por isso que a verdade dos 15 não é a verdade dos 45. É por isso que a verdade que o meu pai falava quando eu era puto, não é? Que ainda continua a ser puto, mas um bocadinho menos puto.
E me explicavam, não é? Como os pais fazem connosco. E a gente com 15 anos e 16, oh, que chato, oh, que caraças, oh, eu sei. Chego aos 20, aos 25, aos 30, depois tenho um filho, quem tem filhos, e percebe, afinal, o meu pai tinha razão. Isto foi uma coisa que o meu pai me disse, que os vossos pais vos disseram, que os pais dos vossos pais e que os pais dos meus pais lhes disseram. Porquê? Porque tinham já outra capacidade de entendimento, porque viveram, porque experimentaram. E nós dizemos isso aos nossos filhos porquê? Não dizes, Alex? Não dizes, Chanel? Porquê que dizes? Porque experimentaste? Porque viveste? E às vezes porque leu. Porque leu, porque conversou com outras pessoas, porque viu na televisão, porque viu um bom filme, porque ouviu uma música, porque teve a experiência, teve exatamente as mesmas experiências, porque passou pelo mesmo, porque teve as mesmas angústias, porque teve as mesmas dúvidas. Quando se vê, principalmente em raparigas, mas em rapazes também acontece, aquelas inseguranças da adolescência, quando um gajo não consegue arranjar uma gaja, não é? Claro, chato para caralho, como é que vai arranjar uma gaja, não é? Fica tão ansioso para arranjar uma gaja que não consegue arranjar ninguém, elas fogem todas. Que chato! Mas essas ansiedades existem nos rapazes e nas raparigas. E de repente chega aos 15, aos 16 e aos 17 e pensa, pá, será que eu vou ficar toda a vida sozinho? Será que eu nunca vou arranjar uma namorada? Será que eu nunca vou arranjar um namorado? E aquilo de repente, em algumas cabeças, provoca moça, desorienta. E alguns de facto nunca vão arranjar. Outros vão arranjar muitas. Ou muitos. Não é? Há sempre aquele ditado, não é? Há sempre uma, como é? Um texto para cada panela. É só que a gente de vez em quando anda tão distraído que se olha para o fundo do tacho e não vê que as panelas vêm, os textos vêm de cima, não é? Ai, estás ai, que não me sai nada e caraças. Claro. Então essas angústias são experimentadas. Esta é uma coisa que todos nós percebemos, não é? Acho eu. Certo? E passam com o tempo. A gente ganha confiança, não é? Vai percebendo que afinal as coisas não são bem como a gente pensa, por aí fora. Agora, as coisas de facto continuam a ser únicas. Independentemente de, em termos gerais, se poder traçar linhas mestras, não é? Mas depois como é que cada um lá chega, o tipo de experiências particulares que cada um tem, são diferentes. E é por isso que nós conseguimos discutir. E é por isso que nós conseguimos dizer, mas comigo foi. Ou mas comigo é. Então, querem dizer qualquer coisa? No fundo, o que há não é muitas verdades, é muitas interpretações. Exatamente. Não é? Porque a verdade continua a ser uma. A verdade é só uma. As interpretações é que são milhentas. E assim chegarmos a essa verdade. Vamos chegar? Não é se Deus quiser, é vamos chegar de certeza. De certeza absoluta. E esta porcaria desta teimosia, nós aqui ainda estamos num ambiente controlado e ninguém anda aqui à chapada, nem nada disso, discute-se com tranquilidade e o pessoal vai embora e continua tudo amigo. Mas isto não foi sempre assim. Hoje é possível ser-se médium. Por exemplo, numa casa como estas, ou até no mundo, em alguns sítios é seguro, noutros nem por isso. Mas houve muita gente a morrer queimado. Por causa disso. Podemos falar, por exemplo, da Joana d'Arc. Sim, ela disse que Não é? O que é que ela era? era ela viveu a... Era nada, era bruxa. Se não fosse bruxa não tinha morrido queimada, não é? E tinha pacto com o diabo. E pactos com o diabo, claro. Principalmente porque não dava jeito lá aos tipos lá, aquilo que ela dizia para lá. Então ela era bruxa. Mas não foi só ela que morreu por causa disso. Portanto, ela tinha uma capacidade e uma experiência diferente daqueles outros tipos que não conseguiam ver um corno na frente deles. E então, como ela era diferente e percebia coisas diferentes, o que é que se faz a este tipo de gente? Queima-se, não é? Põe-se no assador, arruma-se com eles. Mas podemos falar de outros. Podemos falar do... Como é que foi aquele que se bebeu a cicuta? Sócrates. Não é? Podemos falar do tempo em que a Terra era quadrada.
Podemos falar no tempo em que a Terra era o centro do universo. E depois, quando deixou de ser a Terra, passou a ser o Sol. E tudo isso matou pessoas. Porque esses tipos tinham uma capacidade de percepção levado pela experiência que tinham, não só naquela encarnação, e agora falarmos em termos espíritas, mas pelas encarnações e pelos conhecimentos que foram adquirindo ao longo de todas as suas existências, que lhes permitiu, em determinado espaço de tempo e num espaço, num lugar, estar à frente das pessoas do seu tempo. Isto foi Jesus. Eu não vim destruir a lei. Era um tipo que estava mais de 2000 anos à frente do seu tempo dele. O que é que aconteceu a esse também? A mesma coisa. Mataram-no. Matámo-lo. E ele veio trazer a espada, pois veio. Quantas guerras não há por causa disto? Ao mesmo tempo, essa espada que ele trouxe é necessária. Porque nós temos duas hipóteses. Mediante isto, mediante o entendimento também que temos, chegamos aqui a um ponto em que temos duas hipóteses. E reparem, isto acontece no mundo em 2017, 18. Temos os Jogos Olímpicos agora de inverno, não é? E fala-se mais das claques da Coreia do Norte do que os Jogos em si. Não é verdade? O que está a dar não é os gajos a saltar de esquis, nem as velocidades, nem os tiros que eles andam para lá dar. É as claques da Coreia do Norte. E está a perturbar de alguma maneira até algumas pessoas. E se calhar até bem. Como é que aquilo é possível? Porquê que aquilo acontece? Acontece aquilo num país onde há um tipo que tem uma percepção, uma capacidade de entendimento e quer impô-la a... Não sei quantos são, mas... Quantos são os norte-coreanos? Não interessa. 5 milhões. Faz-se conta. É muita gente com olho em bico. Ai, 5 milhões? Ah. São muito mais. Há lá um tipo que quer impor e que impõe aquelas verdades a esta gente toda. Porque só é possível ter claques daquelas com um gajo assim. O grande líder, não é? O grande líder. Hoje o Nuno Nogueira dizia na rádio que é melhor não falar mal dele, porque se ele sabe, aponta-nos um míssil, pode ser um míssil diretamente para esta associação, não é? O gajo sabe as coordenadas e lixa-nos aqui já. Está a ser gravado. Está a ser gravado, não é? Se ele percebe, o grande líder... Lá está, não é ele, são outros que estão no entendimento e na percepção dele mesmo. Também dele. Obrigados. Isto é próprio dos ditadores, não é? É próprio dos tiranos. É próprio de um Salazar, é próprio de um Franco, é próprio de um Mussolini, é próprio de um Napoleão, é próprio de um Hitler, é próprio de um Stalin. Estão a ver? Pela Europa fora, quantos tiranos não houve? Quantos ditadores não houve? O que é que estes tipos fizeram? O que é que estes tipos quiseram? Também não sei. Impor a sua capacidade, a sua percepção da vida aos outros. Jesus disse, eu trago a espada. A espada também é para isto. É para a gente ter coragem para defender as convicções que tem, sem querer impô-las a ninguém. E aí, na minha perspectiva, o espiritismo é top. Os espíritas às vezes não são. Não é? Principalmente aqueles que se iniciam, não é? Aqueles que de repente veem a luz. Porque somos capazes de perceber que isto é assim. E ao mesmo tempo, isto é fabuloso que seja assim. É bom que seja assim. Percebendo que eu sou, pegando no espiritismo puro e duro, sou um espírito inferior. Sou um espírito que ainda estou longe de atingir a perfeição. Se estou longe de atingir a perfeição, estou longe de saber a verdade. Eu ando aqui em interpretações. Interpretações atrás de interpretações. Nelas não são iguais. Eu não sou o mesmo que era aos 15 anos. Eu não percebo as coisas da mesma maneira. Eu sei muito mais. Mas continuo a não saber o suficiente. Nenhum de nós sabe o suficiente para dizer que é perfeito. Há quem diga que é. Ou há quem pense que é. Não é? Agora, em consciência, com esta quantidade
de conhecimentos que nos chegam, de acordo com a capacidade de percepção que temos e com o entendimento que já temos, e cada um de nós tem um nível de entendimento diferente das coisas. Logo, cada um de nós, mediante aquilo que nos apresentou o Espiritismo, também tem como é que disseste? Uma interpretação daquilo que ele próprio é. Logo, quantos Espiritismos existem nesta sala? Tantos quantos presentes. Isso valoriza ou desvaloriza uma teoria? Nem faz uma coisa. Não abelisca sequer. Nem sequer a toca. Não é? Porque se dissermos que o Espiritismo fala, é uma explicação do que são as leis da natureza, que são uma explicação daquilo que é a lei, a verdade, a interpretação que eu faço dela altera em alguma coisa a verdade? Nada. Aquilo que pode fazer a interpretação que eu tenho da verdade é mexer em mim. Não é? Interpretar a verdade, que no fundo que é aquilo que nós fazemos diariamente, é que me faz evoluir. Não vim destruir a lei. Porém, dar-lhe cumprimento. Não é? Se a cada passo eu estudo e eu aprendo mais qualquer coisa, as leis são o que são. Se eu cada vez vou ganhando maior capacidade de entendimento de determinado tipo de assunto, eu evoluo. Logo, a lei é cumprida. Então, o que é que importa na verdade? Mediante tudo isto, o que é que importa? Para muitos importa impor a sua verdade. E aí vemos o quanto é que isto é problemático para o mundo. Qual é o maior clube do mundo? Já temos um problema. Não, isso não. Acho que temos um fato aí. Mais um problema. Eu não posso falar de Vitória. Do? Vitória. Então não pode falar de Vitória. Qual Vitória? De Setúbal? Existe outro? Guimarães. Ai, de Guimarães! Existe esse clube? Não é? Qual é o maior clube do mundo? Hã? Qual é o maior clube de Portugal? Isso ainda é menos. Há um maior ainda, Leos. É o ACP. Automóvel Clube de Portugal. Qual é o maior clube de Portugal? Nem Benfica, nem Porto, nem Vitória, nem nada que se pareça. É o Automóvel Clube de Portugal. É o que tem mais sócios que o Benfica. Como é que isso é possível? Ei, pá, pensei que isso não era possível. Haver algum clube que tivesse mais sócios que o Benfica. De repente a minha verdade estremeceu. O meu mundo ficou sem chão. Por acaso também é vermelho. Não é, Luís? Logótipo. Ó, vermelhinho. Mas deste tipo de verdades, são verdades que trazem discussões muitas vezes. Não é? Pá, nós temos que perceber que cada um só consegue ver de acordo com as capacidades que tem de ver. Só consegue entender de acordo com as capacidades que tem de entender. Logo, é impossível que o Benfica seja o maior clube do mundo. Isso é uma falta de capacidade de entendimento. Do mundo, talvez, mas de Portugal, sim. O César mexer no Benfica é sempre mexer no calcanhar daqueles, não é, César? Pior do que isso era dizer que o Pinto da Costa era gente boa. Com certeza. Não é, César? Reparem, isto é aquele tipo de verdades que discutimos, mas que não servem para absolutamente nada. Não servem para absolutamente nada. O mundo não muda em nada. Certo? Até porque todo este mundo que nós tanto valorizamos, ao qual nos agarramos, não é? O Braga, por exemplo, como clube, Sporting Clube Braga. Anda aí uma guerra qualquer, porque uns dizem que nasceu em 1921 e outros dizem que nasceu em 1914. Isso não importa para nada, porque vai morrer. Não é? Não importa para nada, porque tem os dias contados. Hã? Mas há quem tenha tempo. Não é? Há quem tenha tempo para discutir 7 anos.
E andam ali atrás de jornais a perceber, mas olha, tenho aqui os factos. O que é que isso importa? Se tem 104 ou se tem 97? O que é que isso importa? Em que é que muda? Em que é que nos torna melhores? Em que é que isso me torna melhor? Mas podemos mudar de coisa, de assunto. Podemos falar de religiões. Não é? Quando todas pretendem exatamente a mesma coisa. Supostamente. As religiões, como filosofias, pretendem todas que exista amor. Não é? Esta devia ser, ou é, dentro das teorias filosóficas religiosas que existem, o único ponto realmente que importa. Porque mesmo eu posso não acreditar em Deus, mas isso importa? Se eu for capaz de amar os outros? O que é que importa mais? É amar a Deus ou eu ser gente boa com os outros? O que é que importa mais? Deus fica aborrecido? Chateia-se? Zanga-se? Manda um tsunami? Um raio? Não é? Deus não tem poderes como o gajo da Coreia. Isso é outra coisa, não é? Ele não carrega botões. Este é o único preceito das religiões. Entretanto, os religiosos, todos eles cientes das suas verdades, querem é que a sua religião seja maior. A minha religião é que é. A nossa religião é que leva à salvação. A nossa religião é que leva a não é a salvação, outra palavra qualquer. À redenção. O que é, Luís? À verdade. Não é? A minha religião é que leva à verdade. Para já a religião não é dele. A religião não é de ninguém. Nem nós somos das religiões. Eu sou do Benfica. Está mal visto. Eu sou católico. Eu não sou nada, eu sou eu. Sou eu, só eu. E hoje estou neste país. Sou português. Sou português porquê? O que é que isso vale? Não é? A gente morre e de repente, sem dar conta, sem saber, nasce espanhol. Isso não, caraca. Não é? Ou então nasce em África. Sou racista. Então vais para o Quénia. Que eles lá são mesmo negros. Não é? Mais preto é impossível. Não é? Ou chinês. Que eu não gosto nada de chineses. Pequim, para ti. Tens aqui um bilhete. E nem vais de avião. Andamento, não é, Luís? Já foste. Vai nascer com os olhos imbicos e pequenino. Só com 1,42 m. Cabelo liso, comprido. Todos iguais. Arrisco ao meio, não é? Tenho uma coisa boa. Sabem lutar com Kung Fu? Todos. Não sabem? Os nossos preconceitos são assim, não é? Os chineses, eu nunca me metia na escola. Havia alguns chineses, pouquinhos, 2 ou 3, e eu nunca me metia com eles. E eles sabiam Kung Fu. Ou Karaté, não é? Não é, Luís? Todos sabem. Toda a gente sabe isto. As nossas verdades. O que é que diz um chinês de um europeu? Todos iguais. Todos pálidos, todos iguais, não é? Os gajos portugueses são todos iguais. A gente olha bem o Luís e bem o Alex, a gente nem os consegue distinguir. A gente confunde-os sempre. Não é? Não consigo perceber como é. São todos iguais, têm todos os olhos redondos. Então quer dizer que eles veem a mesma maneira como nós vemos. Nós também vemos os chineses, quase todos iguais. Claro que é. Eles vêm, chegam aqui à Europa e não percebem que eles são todos... É verdade. Não é? Tem a ver com lá está, com a própria percepção que cada um tem. Não é? Então, deixa-me lá concluir isto, porque senão vamos ficar aqui. O que importa mesmo é que cada um pense por si. Isto é o que importa. Cada um, porque a capacidade que nós temos de percepção diz muito mais de mim do que da verdade. Não é? As minhas verdades falam de mim.
Não falam da verdade. Dizem-me o quanto é que eu sou capaz de perceber. Outra vez esta palavra. Diz-me o que é que eu sou capaz de ver. Diz que tipo de sensações é que eu consigo experimentar. Eu tenho frio aqui, nesta sala. Não sei quantos graus estão. Quantas pessoas têm frio agora, neste momento? Uma, duas... Só duas? Há muita gente com casaco, por isso não devem estar com calor. Não é? Não, se não tivéssemos casaco, tínhamos frio. Pronto. Eu tenho frio. Eu neste momento com o casaco. Quantas pessoas estão com calor? Algumas. Agora pergunto, nesta sala está calor ou está frio? Não sei. É o que é? Estou sempre à procura deste rapaz. Então é aqui que nós vamos concluir. Não é? Cada um pense por si. E colocar uma questão. Que é esta. Quanto vale o quê? Hã? Uma verdade. Quanto vale uma verdade? Quanto é que vale uma verdade? Não é? Pode não valer absolutamente nada. E se for um tipo consciencioso, não interessa para nada, não vale nada. Não é? Se eu for um tipo orgulhoso, egoísta, se eu for um tipo inseguro, se calhar uma verdade pode valer muita coisa. Pode valer a zanga com um amigo, uma zanga com a mulher, não é? Eu não disse isso, disseste! Eu não fiz isso, fizeste! Tu é que não te lembras! Eu até já sei o que é que tu estás a pensar. Eu sei muito bem o que estás a pensar. Diz-me que eu não sei. Que eu estou com dúvidas sobre esse assunto, mas eu sei o que estás a pensar. Quem é quem aqui? Toda a gente sabe, não sabe? Toda a gente sabe qual é o homem e qual é a mulher, não sabe? Elas sabem sempre aquilo que nós estamos a pensar. Melhor do que nós. Não é, Luís? A maior parte das vezes não se pensa nada. A melhor parte das vezes estamos desligados, não é? Do mundo. Um homem não pensa. Isso é um exercício complicado para nós, não é? Para homens pensar, vocês mulheres, ouçam bem estas palavras sábias do Luís, não é? Pensar para nós é uma coisa complicada, não é? Como é que podem saber o que nós estamos a pensar? Então é esta questão que se coloca. Quanto é que isso vale? Vale a pena a gente chatear-se? Se há assuntos que são melindrosos para nós, e se de facto não mudam nada, mas vale não falar sobre eles? Não é? Deixa andar. Afinal de contas, muitas vezes, aquilo que neste momento tem assim a dimensão, é uma coisa assim, passados 15 dias, se a gente deixar andar, olha para trás e diz assim, eu chateei-me com aquilo, eu perdi tempo a pensar naquilo, aquilo eu não fiz nadinha, e o tempo encarregou-se de anular aquele assunto. Não é? Depende. Às vezes é 15 minutos. Agora tem menos tempo. Às vezes é 15 minutos, mas às vezes pode ser uma vida. Às vezes pode ser uma encarnação. Às vezes podem ser várias encarnações. Portanto, há que usando aquilo que o Espiritismo nos dá, porque eu acho que é mesmo valioso em termos de ferramenta. E aqui falo é valioso para mim, em termos de possibilidades, não é? Quem for capaz de a usar, há alguns que já são capazes de usar ferramentas melhores, não é? Porque esta não é o topo das ferramentas. Há ferramentas bem melhores do que esta. Se calhar noutros mundos, não é? Mas quem for capaz, e quem for capaz de aplicar a si, vai perceber que, não é? No fundo pouco importa, o que importa é que sejamos amigos, o que importa é que nos demos bem, o que importa é que sejamos cooperantes, é que sejamos ativos na nossa comunidade. O que importa é que haja disponibilidade, seja para discutir uma ideia, mesmo que não seja igual à minha, disponibilidade para ajudar alguém, para sair de um sufoco, ou só para sorrir. Não é? Quando a gente se zanga com alguém, às vezes até nem se zanga.
às vezes nem sabe o que é que acontece. Por causa de uma verdade que só eu percebo até. Porque há coisas que nós fazemos que são só nossas. Nós interpretamos às vezes coisas que os outros não viram sequer. Não sabem aquilo que vai na nossa cabeça. Às vezes nem nós sabemos. Não é? Que era aquilo que dizíamos há bocadinho. E de repente criamos um fosso entre nós. E deixámos de falar, deixámos de aparecer, deixámos de sorrir. Se nos cruzarmos, ficamos meio constrangidos. Ficamos sem saber se a outra pessoa sabe, se não sabe. A outra pessoa não percebe um cu do que se passa e então passa por nós. O que é que se passa com ela? Não é? Se não tiver coragem para nos abordar, continuamos na nossa, cada um para o seu lado, e se calhar estavam ali duas pessoas que eram, de facto, potencialmente, pessoas amigas. E perdem-se muitas vezes assim oportunidades de reajuste. Não é? Porque não temos coragem. Então, se estamos numa situação destas, em que a nossa verdade é diferente da do outro, ou que a nossa verdade até é desconhecida da do outro, se alguém estiver nessa situação, que pense, que se dê uma oportunidade a si próprio, que ganhe coragem, que enfrente os amigos, que enfrente aqueles que gostam de nós, porque se calhar vamos nos surpreender. Porque se calhar vamos perceber que do outro lado até está ali alguém disponível, sendo que está disponível para as nossas verdades, está disponível para mim. Então, se calhar é tempo da gente não perder esta chance, não é? O mundo, nesta luta de verdade, está cheinha de mal-entendidos. Cheinha. E há verdades que existem nos mundos de cada um de nós que não existem, que não são nada, que são interpretações foleiras de acontecimentos, de coisas, de situações, de coisas que até às vezes nem sequer aconteceram, que ainda é mais interessante. Portanto, são fantasias. Os feelings, Não é? É. É um feeling. Epá, não gosto daquela cara. Às vezes até gostamos, não é? Às vezes há pessoas que nós não vemos durante muito tempo e não sabemos porquê, que criou-se ali uma coisa qualquer, um constrangimento e de repente, já nem sabia o que é que lhe ia dizer, porque entretanto deixei de aparecer, o que é que ele pensa, o que é que ele acha, que se calhar... E os outros às vezes anseiam por nós. É por isso que então, nessas situações, é melhor o diálogo. As pessoas entrar com o que tu disseste. É sempre o diálogo. Falar. É sempre o diálogo. O diálogo é a solução para todas as guerras. O diálogo é a solução para todas as guerrilhas. Não há guerra nenhuma que não pudesse ter ficado resolvida pelo diálogo. Porque no fundo é assim sempre que vai ficar resolvida. Aos longos anos que nós temos como seres humanos neste planeta, que habitamos este planeta, não houve guerra nenhuma que não tivesse acabado pelo diálogo. Nenhuma. Sim, até o... Nós podemos queimar etapas. Escusamos matar pessoas, escusamos nos cansar, escusamos estar a destruir coisas, estar a gastar dinheiro em armas e não sei o quê, porque vai acabar sempre ali. Sempre. Pronto, agradeço então a vossa paciência para ouvirem estas minhas interpretações da verdade. Isto é aquilo que sou capaz, um bocadinho abaixo, não é? Porque nós somos capazes sempre de um bocadinho mais. Espero que não tenha sido muito aborrecido, que tenha passado rápido, isso é bom sinal quando passa rápido. E espero de verdade que isto possa ajudar-nos a aumentar o nosso nível de consciência, não só pela capacidade de perceber as coisas, mas pela forma como nos colocamos no mundo, sem sermos tinhosos, sem sermos chatos, impertinentes. Não é? É muito chato ter que lidar com pessoas impertinentes, pessoas teimosas. A teimosia é sempre sinal de alguém que acha que a sua verdade é melhor do que a dos outros. Não é? Então, se eu sou teimoso, provavelmente encaixo-me aqui. Tem que haver treino. Sempre. Treinamos todos os dias, pomos a pé todos os dias para isso. Treinamento, Não é? não é? Para ser bom, Temos que treinar. treinar.
Então, olha, fica um agradecimento a todos, o desejo que possam ser felizes, acima de tudo, e se puderem ser felizes aqui connosco, melhor ainda. Obrigadão, até para a semana.